Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papes, conectando pessoas ao sucesso. Estamos aqui hoje com o seu Ivan Carlos Alves. Isso aí. Ivan, seja bem-vindo. Obrigado. Vamos falar sobre um tema bem, digamos assim, diferente hoje. Geralmente a gente fala sobre... Não deixa de ser educação, né? Mas nós vamos falar sobre aquário. Aquário, mas não é o signo aquário, é aquário... O hobby, né? Isso. Quem mexe com aquário é aquarista. Aquarista. Legal. Ivan, fala um pouquinho pra gente aí, como é que você entrou no aquarismo? Há um tempo atrás, eu procurava alguma coisa, um nicho para fazer, como diversas outras coisas que eu já fazia, né? Eu achava muito bonito você ter um pedaço da natureza dentro de casa e que você pudesse moldar com as mãos. Então eu comecei com um aquário misto, que é o aquário onde você coloca várias espécies de peixe no mesmo ambiente. O aquário misto, de início, ele traz a proporção que traz para todo hobbyista de início de aquário, que é perca de peixe em aquário novo. Sim. Então, assim, o cara já mexe há muito tempo, hoje ele já está cuidando de outros aquários, mas como que foi o começo dele? Ele perdeu muito peixe, ele teve muita perca com o não conhecimento. Foi onde eu me peguei o porquê que perdia-se tanto peixe quando se iniciava. Então, como tudo que eu começo, eu não começo sem estudar, eu comecei a estudar e praticar o viés do aquário. Foi aí que eu fui descobrir a vastidão e o mundo imenso que tinha o aquário. Então foi me surgindo novidades, como o aquário sempre é novo, por mais que você já esteja há anos, tem sempre um bicho diferente, sempre alguma coisa diferente que você encontra no aquário e que você acha interessante. Primeiro ponto, quando você vê algo interessante, você já vai estudar, saber o que está acontecendo ali, se é benéfico ou se não. Então foi daí que eu comecei a me interessar pelo aquário. Quando que foi isso, mais ou menos assim? Que ano? O aquário doce, isso já tinha acontecido há uns 14 anos atrás. 14 anos, cara. Isso. Aí eu dei uma pausa com o aquário doce, por questão de mudança. Isso acarreta muito para quem tem aquário, né? Porque você, uma vez que faz mudança, você automaticamente mexe toda na biologia do aquário. E isso, com certeza, vai te trazer algumas percas. Sim. Então, eu voltei tem 2 anos e meio, mais ou menos, que eu voltei de novo com o aquário misto. Depois fui para o plantado. E daí, há 1 ano e 8 meses, bem específico, eu estou com um aquário marinho. Olha só. 1 ano e 8 meses. Cara, eu sou aquarista, né? Eu entrei no hobby na pandemia, tava dentro de casa, acho que naquela depressão que todo mundo passou na pandemia, né? Quem não passou, né? Todo mundo em casa, preso e não podia sair, não podia fazer nada. E a televisão já tava difícil assim, né? Porque você vai vendo, é sempre a mesma coisa, os programas e tal. E aí passava muito tempo em casa e de repente eu olhei assim para um canto da casa e falei assim, cara, aqui daria para colocar um aquário. E nisso, aqui daria para colocar um aquário, aquário. Aí eu fui começar a pesquisar. Cara, e como você falou, é uma vastidão, né? Aí começa a estudar, e meu Deus, será que eu coloco um aquário de água doce? Será que eu coloco um aquário de água salgada, né? Um marinho? E tal, não sei o que. Enfim, resumo, comecei o hobby na pandemia, cara, e hoje eu tô com 3 aquários. Eu tenho 2 aquários de água doce plantados, né? E eu tenho um aquário marinho, mas todos pequenos, né? Então um aquário de plantado de água doce plantado de 60 litros, um menorzinho de 23 litros, e o meu marinho deve ter uns 33 litros, aquele cubinho, né? Sim. E, cara, eu falo pra você que é um hobby que quem não conhece até parece uma coisa distante, né? Mas quando você começa a mexer com o tal do aquário, cara, aí
Não para mais. E assim, o que o aquário mudou na sua vida? O que você sentiu de diferença depois que começou a mexer com o aquário? Na verdade, eu sempre tive uma... Todo mundo que é ansioso, eu acho que ele acaba sendo aquarista. Eu acho que 70% de homens ansiosos tende a ir para o aquarismo. Ou porque ele viu o pai, ou porque ele viu um familiar. E naquela época ele sabia que isso ajudava ele, sabe? Talvez quando lá pequeno via os aquários, via a beleza que trazia, coloração de peixe, informação de pedra, de água, e tudo, via o que o pai fazia. Eu acho que essa ansiedade, ela foi suprida um pouco no aquário. E o aquarista, para mim, essa mudança, né, trouxe justamente nessa questão de ansiedade. Porque te faz parar para pensar. Todas as decisões que você toma por ansiedade te traz uma complicação e uma coisa bem pensada, então te faz você reduzir, dar uma freada. E só de você olhar para o ambiente, você já olha com satisfação. Poxa, eu criei um cantinho ali. Eu consegui formar uma coisa diferente. Eu digo assim que hoje, quando eu vou fazer uma manutenção, ou até montar um aquário, esse cliente já montou o aquário dele, já colocou a pedra numa situação, a planta numa situação. Eu costumo dizer assim, que eu não preciso nem ser um expert em hardscape, basta eu colocar a rocha da maneira que eu sei que o peixe vai gostar, porque hoje em dia eu não monto o aquário para o aquarista gostar. Eu tenho que montar um ambiente para que o peixe se sinta bem, porque um peixe estressado é uma perca que o aquarista tem, né? Então, quando eu monto para o peixe, o aquarista fica mais encantado ainda. Porque hoje eu falo, se eu mudar essa pedra de lugar e colocar aqui, o cara vai gostar. Mas eu não mudo ela e ponho aqui simplesmente porque eu sei que qualquer mudança que eu fizer vai fazer essa diferença. Eu sei que é o ambiente que o peixe precisa. Que o ambiente que ele está criando ali, o que ele vai colocar é o que precisa. Então, na minha vida, eu acho que ele mudou na questão de ansiedade. Eu acho que ele me ajudou nisso, a focar mais, a saber aonde vai as coisas, com cautela, com tranquilidade. Então, esse foi o ponto que mudou na minha vida. Quando a gente mexe com aquário, né, Ivan, a gente tem que desenvolver... Quem tem, beleza, mas quem não tem que desenvolver a tal da paciência, né? É a tal da paciência. Exatamente. E aí acho que um pouquinho a gente acaba entendendo que as coisas são tudo um pouco no tempo de Deus, né? Na verdade, sim. Por causa da natureza. Então, por exemplo, como você comentou, o cara montou o aquário, já quer botar um monte de peixe. Não, os peixes vão morrer. Por quê? Porque tem que ciclar, tem que esperar, tem que equilibrar os parâmetros. O engraçado é que ele sempre acha que o envolvente disso tudo é a água. Todo mundo acha que é água. Se eu pegar a água de um aquário já ciclado, eu vou ter um benefício muito grande no meu aquário. Não. Porque se eu pegar a mídia do aquário, eu vou ter um benefício para o meu aquário. Também não. A água em si, eu acho que ela deveria iniciar a água zerada de toda a matéria, né? Para você poder iniciar o aquário. Mas o aquário tem uma vastidão tão grande e muita gente hoje que mexe com aquário e que fala muita bobagem em podcast, em vídeos, que ele na verdade quer atrair um público. Eu ciclei meu aquário com água velha. Eu tenho um aquário em casa que ele tem 2 meses e meio, 3 meses. Não vou dizer que ele tem 3 meses completo. Um aquário marinho de estudo. É um aquário que eu ciclei ele com água de TPA. Eu peguei a água do aquário principal. Eu tenho um aquário de água total, 300 litros. E é um aquário de 1 metro por 50, né? Então, mas o SAMP deu essa quantidade de litragem. Eu peguei água de TPA, peguei uma rocha que já estava dentro do meu aquário, coloquei nesse aquário, coloquei substrato. Hoje esse aquário está equilibrado, eu não ponho muito a mão nele, eu faço TPA, eu não doso todas as coisas que eu doso no grande e tudo que eu coloco ali se desenvolve.
trata, né, na verdade. Porque Sim. alguma coisa que eu tiro do grande para tratar e coloco naquele ali, ele acaba tratando aquele coral que eu coloquei ali. Então, acelerou foi por causa da água que eu coloquei ou do processo que eu fiz? Não foi da água que eu usei. A água ajudou na questão da aceleração. Foi a colocação de bactéria na hora certa, no momento certo, para que ele pudesse ativar esse ciclo. Hoje o aquário está com 3 meses e já tem mais alga calcária do que no aquário grande, que tem um ano e Olha pouco. só. É. Para quem não conhece, TPA é troca parcial de água. água. Então, de tempos em tempos, a gente tem que tirar uns 20%? De 10 a 15%. De água e aí colocar uma água, digamos assim, nova, né? Nova. Para diminuir a quantidade de nutrientes Exatamente. e tal, porque isso pode gerar algas, etc. Exatamente. Né? Você citou uma coisa no começo do podcast que você falou sobre paciência. Sim. Hoje eu consigo adiantar algumas coisas no aquário e ciclar o aquário em um tempo menor e já fazer com que você consiga ter uma visualização e um deslumbre do aquário que você iria esperar quase um ano. Eu já consigo trazer tudo o que você esperaria em um ano e reduzir ele pela metade do tempo. Em 6 meses, eu já consigo fazer você ter uma visão do que realmente você queria no aquário. Em pequenas partes, né? Uhum. Mas já vendo crescimento nisso daí. Eu tenho um cliente que nós começamos um aquário há 6 meses e hoje tudo que ele coloca, a partir de uns 3 meses, 4 meses atrás, tudo que ele coloca, se ele coloca um zoanto com 3, 4 pólipos, depois de meses já dobrou a quantidade. Caramba, tem 8, cara. 10 pólipos. Exatamente. Coisa que a gente sente dificuldade nisso, eu já consegui descobrir um método para que isso aumente mais rápido, né? Então, algumas coisas a gente tenta fugir, que é diminuir a quantidade de troca parcial, né? Tentar reduzir a mão no que você coloca dentro do aquário e selecionar um pouco do que você quer dentro do aquário. Eu já descobri que, primeiro, você precisa saber o local onde você vai colocar o teu aquário. Esse é o ponto mais importante. Por quê? Quantidade de luz vai influenciar muito nessa hora. Sim. Se você colocar num ambiente fechado, também vai te trazer um problema. Porque existe uma troca gasosa, gasosa. Né? E se ele ficar nesse ambiente, ele não vai fazer mal para você, mas vai fazer mal para o aquário. Sim. Ele precisa ter essa troca ambiental, né? Essa troca gasosa. Sai aquele ambiente que está ali dentro da água e ele precisa ser renovado. Até aquela gordura que fica aqui, abre cima, um pouco, né? em cima do aquário, ela já dá uma diferença. Pois é, cara, o aquário, pra mim, pelo menos, eu tenho assim, de casa, né? Eu pego, às vezes eu sento na frente do aquário, cara, e eu passo horas olhando. E a minha esposa passa e fala assim, mas o que você tá olhando? Aí eu falo assim, não, tô olhando o aquário, dá uma olhada no aquário, mas tá igual? Exatamente. Eu falei, sim, mas é que são os detalhes. Eu acho que é um pouco dessa questão da reflexão, da contemplação. Depois que eu comecei a mexer com aquário, sabe, Ivan? É um pouco esquisito que eu vou falar, mas eu me sinto mais próximo de Deus, cara. Porque, especialmente o marinho, por exemplo, se você for mexer ali com os corais eles representam um início da vida na Terra. Se você for olhar assim uma questão de escala evolutiva, né? É o primeiro bicho que tem ali o seu estômago, apesar de... Na verdade, na linha evolutiva, o primeiro é uma coisa que você já passou por isso. É a cianobactéria. Essa é a primeira escala da linha evolutiva. Não, sim, mas eu digo assim, em termos de desenvolvimento de órgãos, né? Ah, sim. O coral ali é... O coral desenvolveu, exatamente. Isso, eles são os quinidários, né? Que se formaram ali. E você olha como os corais se comportam, que ele tem uma boquinha, né? Que são os pólipos, como você falou.
E ali eles têm uma base. E essa base, geralmente, digamos assim, é o sistema digestivo deles. Exatamente. E esse é o, digamos assim, é quando começou o sistema digestivo na escala da evolução. E aí, quando eu olho aquilo, eu falo assim, caramba, cara, isso aqui é o começo da vida, né? Isso aqui... E aí você vai vendo os bichos, as cores, a forma como se comportam. No marinho, é claro, tem as suas especificidades, né? Então lá você tem que botar um skimmer. O skimmer é um aparelho que simula as ondas do mar, porque vão fazer essa oxigenação, né? E aí, por exemplo, quando você vê, quando você vai na praia, né? E você vê lá aquele monte de espuma, tudo preta, tudo suja, assim, né? Que você olha assim, nossa, que sujeira que ficou esse mar, né? Na verdade, é a própria natureza que está limpando a superfície do mar, tirando tudo aquilo que é sujeira, que é óleos, gorduras, que fica em cima. As ondas acabam fazendo esse trabalho. E aí, no aquário marinho, você tem que colocar um skimmer que vai fazer uma borbulha na água que faz a mesma, que simula, digamos, essa parte funcional das ondas, né, para o equilíbrio químico. E aí, cara, você olha tudo isso e você fala assim, meu Deus, cara, Deus é perfeito demais. Tipo, as coisas funcionam, cada coisa tem a sua finalidade. E aí eu passo horas olhando os aquários lá em casa e eu olho e fico assim, nossa, cara, Deus é muito perfeito. Olha a cor desses peixes, olha, sabe, aí as plantas vindo. E aquário, assim, desculpa aí quem tem aquário de mentirinha. Mas, cara, aquário, ele, assim, se for de água doce, tem que ser plantado. Nossa. Ele pode ser comunitário, dá pra fazer bastante coisa legal no comunitário. Mas cara, assim, aquário que você não começa tem, no comunitário, que não verdade, tem né? vida, assim, vida na sua completude, né? Nesse balanço de gás carbônico com oxigênio, fotossíntese. Cara, é muita coisa. Aí você vai estudando e, assim, você vai vendo que é tudo um quê divino. Então, cara, eu passo horas olhando. E o aquário não é uma coisa que dá muita manutenção. Eu já tive cachorro em casa. Aquário dá menos trabalho que cachorro, na minha opinião, né? Dadas as devidas proporções. E é um silêncio, cara. É uma paz. Às vezes no fim de semana eu deixo tudo desligado, assim, as luzes da sala. E só as luzes dos aquários ligadas. Cara, dá uma paz, um negócio de louco, cara. Quem gosta de barulhinho da água ainda pode simular o barulhinho da água. Aquilo ali o aquário, ele traz justamente isso daí. Ele já é comprovado cientificamente que ele reduz o estresse. Ele reduz o estresse e ele te traz uma tranquilidade onde nada que você faça consiga trazer isso. Porque o aquário é o único que consegue diminuir o cortisona do teu organismo. Então já é um hormônio bem importante de você diminuir. Agora, se a gente fosse parar para dizer a mágica que é o aquário marinho, na proporção onde eu enxergo Deus nessa parte, é uma proporção gigantesca. Você falou do skimmer. Eu não consigo chacoalhar o aquário em cima para que ele espume, né? Sim. Então o homem conseguiu descobrir, pela inteligência que veio divinamente na cabeça dele, né? Porque acho que o homem não tem capacidade disso sozinho. Por mais que alguns acreditem que possa ter, eu não acredito. Eu acredito que tudo que eu me coloco para fazer, eu acho que tem uma porção quase que 100% na minha vida divina, porque eu tenho uma questão de buscar muito, muito forte. Aí as pessoas falam, você tem uma facilidade de aprendizagem. Não, eu sou o cara mais curioso e intrometido da face da Terra. Eu me considero. Tanto a proporção de intromissão e curioso, eu acho que é igual. Porque se você não for intrometido, você não tem curiosidade. Porque você só é intrometido porque a curiosidade te levou àquilo. Senão você não faz, né? E essa curiosidade fez com que eu descobrisse que realmente era um mundo incrível.
O skimmer, ele desnata a água, né? E ele só consegue isso na água salgada. Se você colocar um skimmer para funcionar na água doce, ele não vai borbulhar. O que você faz para que ele possa borbulhar? Você coloca um pouco de vinagre. Ele vai espumar na mesma hora. Por quê? Porque ele consegue pegar qualquer variação que deixe a água ser oxigenada. Se eu colocar minha mão dentro do aquário, o skimmer sobe a espuma. Se eu tirar a mão, desce a espuma. Então o mar faz o quê? Nessa batida de onda para cá, nessa batida de onda para lá, ele acaba tirando, né, essas coisas ruins, que é o quê? Um peixe morreu, né? A bactéria nitrificante, a bactéria Necromossoma, que é uma bactéria que vai eliminar essa matéria que está em decomposição, que são as bactérias que você coloca lá no aquário, que vai fixar na parede do aquário. Quando eu falei que a água não era o principal aditivo do aquário, por quê? Se eu pegar um vidro hoje, um cubo, e colocar água lá dentro, em pouco tempo, eu digo 7 dias, 15 dias, esse aquário vai estar colonizado por bactérias. Essa bactéria não vai estar na água. A bactéria que está na água é a bactéria que já morreu. É a bactéria que precisa sair para dar lugar às outras que estão colonizando. Então a bactéria passa pela fixação, pela colonização e pela expansão, multiplicação. Então quando isso acontece, você já começa a ver um ambiente sendo criado. Então você consegue tirar essa quantidade de água sem ter uma preocupação como os animais que estão ali, né? Uhum. E a troca dos animais é muito interessante, porque tudo é uma simbiose, né? Tudo é uma troca de favores. Eu vejo isso dentro da empresa, porque eu sou empresário, então eu consigo entender essa troca de favores. Por exemplo, você tem um produto a oferecer. Você oferece aquele produto desde que a pessoa supra a necessidade de você ainda ter condições de ter mais produto para oferecer. Sim. Então isso para mim é uma simbiose. No aquário existe a primeira simbiose, que é a coloração dos corais. A coloração dos corais ela é dada por uma bactéria chamada zooxantelas. Essa bactéria zooxantelas, ela se alimenta do sol, que ele vai fazer ali a fotossíntese. Uhum. Hoje, para que a gente possa suprir essa necessidade, nós descobrimos que a quantidade de luz para dentro precisa ser irradiada e ela é medida por pares. E isso a gente consegue em luminárias que tem LED e que tem potência para isso. LED versus lente que possa chegar na profundidade que é a medida do seu aquário. Uhum. Quando nós começamos a estudar, a gente vai conhecer a vastidão e a imensidão que é corais. Como você falou, você para ali na frente do aquário e tudo parece que é novo. Você acabou de ver o aquário. Ontem você tinha visto o aquário. E você estava vendo ali até um ermitão, um paguro andando no aquário. Aí hoje ele já não está mais andando no aquário. Ele já pegou aquela concha de outro, ele já trocou, ele já fez... O aquário acaba virando uma espécie de um quadro que vai mudando Exatamente. a sua paisagem Exatamente. constantemente. Né? Você contava ali os teus zoantos, tinham 10 pólipos, de repente você vê um alongamento para o lado já, opa, mais um pólipo. Você coloca as eufilias no aquário, aí você começa a ver na parte de carne, que as eufilias são os torches, são aqueles de movimento onde você falou que tem a base calcificada, e a parte de carne, né, que são os LPS na nossa configuração hoje. Então, ele sai uma pontinha, bem naquele, tem o corpo dele, a hora que a cabeça de carne fica para cima, né, ele sai uma florzinha. Aquilo ali é mais um bracinho daquele que vai nascer. Então você vê aquilo que não estava ontem. E de um dia para o outro apareceu. Só que daí ele vai levar semanas para ficar daquele tamanho, para depois ele tomar outra proporção. Sim. Só que um dia anterior você não tinha visto aquilo ali. Você olha para uma estrela, por exemplo. Eu tenho estrela Sandy, que é a que fica no substrato.
Você olha ela num ponto do aquário, se você virar as costas, dali um pouco parece que ela saiu nadando e já está no outro ponto do aquário. E se você ficar olhando ela sair daquele ponto para o outro, parece que ela vai levar horas. Ou seja, ela está esperando que você vire para que ela possa caminhar mais rápido, né? Então, essa é a vantagem de você estar sentado na frente do aquário. Você vê um mundo que você imaginava que não existia. E você passa a descobrir. Quando eu chamo as crianças para ver, vem aqui ver isso daqui, eles vão lá, olha, que bonito, eles viram as costas e vai embora. Já tenho outros que já sentam ali na frente e já admiram realmente. Então, eu acho que o aquário ele traz esse benefício de você parar, pensar, analisar que a beleza é estonteante. Então, essa troca de favores, o aquário tem muito. Troca de favores e competição. Por isso que hoje eu coloco ele como empresa. O aquário, para mim, ele é uma pequena empresa ali dentro e eu estou gerindo isso. Uhum. Porque se eu tirar A, eu sei que B vai vencer. Uhum. Se eu tirar B, o C vai vencer. Se eu colocar C demais ou dar vazão ao C, o A pode voltar. Uhum. Então, quando nós estávamos comentando sobre o primeiro desenvolvimento da criação, que era a cianobactéria, a cianobactéria foi a que gerou o oxigênio. Então, sem cianobactéria não existiria oxigênio. Olha só. Exatamente. E quando você vê ela no aquário ali, você tem até meu Deus, porque ela toma conta de tudo mesmo. Uhum. E você sempre vê a característica da cianobactéria com as bolhas colada nela, né? Ela está sempre gerando bolhas, sempre gerando oxigênio. E você assopra nela alguma coisinha assim, e ela sai muito fácil, né? Só que ela desprende dali e vai para outro lugar, e assim vai aumentando, e ela consegue consumir tudo que não é bom no seu aquário. Você lembra que no teu aquário você teve problema de cianobactéria? Sim. E você media e falava assim, meu aquário não tem nitrato é zerado, fosfato é zerado. Sim. É porque ela estava consumindo. Exatamente. Então, só que se eu não tirasse ela, ia matar outros corais. Porque é isso daí, é uma competição. Ele precisa se sobressair. Então, quando nós mexemos no teu aquário, nós demos espaço, nós trocamos o substrato, diminuímos, colocamos uma rocha, demos espaço, colocamos mais ambiente para que o peixe pudesse. E você falou que os peixes pulavam. E hoje eles estão se comportando como? Bem tranquilo. Todo mundo bem tranquilo. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. E os corais hoje já estão crescendo. Crescendo, se desenvolvendo. E você não tem aquela dor de cabeça que tinha no início de muita alga, muita coisa, muita... Não. E muito... eu consegui automatizar muita coisa, né? É porque, na verdade, você precisa, né? Você Sim. não pode ficar colocando a mão porque Isso. o aquário ele precisa estabilidade. Isso. Quando você entender que o aquário precisa de estabilidade, o que é estabilidade? Eu vou fazer TPA no sábado, aí no outro sábado não deu certo, aí eu fiz no domingo. Mas os peixes não estavam esperando esse alimento no domingo, eles estavam esperando no sábado. Se você pega o pote de ração, os peixes reagem como? Eles sobem tudo. Ficam todos ouriçados. Exatamente. Se você chega ali, alguns sobem, principalmente o palhaço, que ele tem uma afinidade mais, né? O Ocellaris, ele tem uma afinidade mais com a pessoa que alimenta ele, mas ele sabe quem alimenta ele. Outra pessoa pode ir ali, ele não vai ter a mesma reação com aquela que tem daquela que trata ele. E hoje os meus peixes, eu digo que ele reconhece o pote. Até o pote de ração. Se eu pegar um pote que não é o pote da ração, eles não têm a mesma ação como o pote de ração. Sim. No entanto, que eu faço o quê? Eu compro uma ração nova, eu faço um mix de ração, né? E o mix de ração vai sempre no mesmo pote, para que ele sempre saiba que aquela é a hora de ser tratado. Porque se eu ir lá na frente, mas não pegar o pote, eu só estou indo lá na frente fazer alguma coisa. Sim. E isso eu não gero estresse para a comunidade, porque eu tenho peixes que são difíceis de se manter no aquário. Porque eu já estou num nível que eu posso trabalhar isso daí, né? Eu tenho anjos anões no aquário, que são anjos menores, são beliscadores de corais, todos anjos são. Então, se você coloca um peixe de má escolha, isso para dentro da empresa eu vejo como algo que você fez para sua empresa que não foi uma boa escolha. Talvez um funcionário que você sentiu que não ia dar legal, mas você falou assim, ele tem algo que me agregue.
mas algo por detrás vai ser mais difícil de trabalhar do que ele tinha para agregar. Sim. Então eu posso trabalhar talvez com uma pessoa que eu acho que não vai me agregar, mas eu posso ensinar, ou eu posso controlar isso daí, que não é controlar a pessoa, mas controlar o ambiente de trabalho. Sim. Por isso que eu relaciono hoje tudo como empresa. Acabou de um hobby virando um meio de conseguir um valor para mim agregar dentro do que eu faço. Que tudo, na verdade, que eu comecei a fazer, isso é muito interessante, mas eu sempre trouxe valor. Eu sempre consegui agregar valor. E descobri de uma forma que a pessoa que iniciou já precisasse do meu serviço porque viu que eu descobri coisa que ele não ia conseguir, ou não ia ter tempo, Sim. ou não tinha desenvolvimento para aquilo, ou não tinha talvez interesse. Onde hoje eu encontro pessoas que querem aprender, e eu dou essa mentoria, né? Eu acabo ajudando a pessoa, mas eu quero que ela se desenvolva para fazer, para que ela não procure o meu serviço. Eu tenho uma empresa onde eu presto serviço de automação e serviço de segurança. Alarme, câmeras, elétrica. Mas eu quero ir resolver para o cliente e eu não quero ir resolver de novo o mesmo problema. Talvez eu quero ajudar num problema que ele teve futuro, Sim. né? Mas não no mesmo. O meu cliente de alarme hoje, para você ter uma ideia, eu tenho um encontro com ele uma vez por ano, quando eu vou trocar uma bateria, quando eu vou fazer um teste mais minucioso, ou quando ele quer ampliar aquele ambiente. E no Marinho, pela mesma forma. Eu quero ser chamado para... vem aqui fazer uma limpeza minuciosa nas minhas bombas, porque acho que você já tem esse talento e tal. Já estou 6 meses aqui, não fiz teste no meu aquário, quero saber como que tá as coisas. Sim. Eu digo, se o aquário, as plantas estão crescendo, está tudo crescendo, tudo que você for fazer diferente vai trazer opa, eu senti alguma coisa diferente. O aquário sente qualquer coisa. Um coral que você coloca, ele vai ter uma guerra química, porque ele precisa daquele ambiente. Quando você coloca um funcionário na empresa, você já foi funcionário em alguma empresa, não foi? No exército. No exército? No exército. Tá. Você precisou achar o seu local ali dentro? Sim, ué. Muitas vezes você precisou até brigar para conquistar aquele local. Ou pelo reconhecimento de apenas ser mais um ali, mas precisava desse ambiente, não precisava? Qualquer ambiente de trabalho acaba sendo uma relação de poder, né? Exatamente. Então, você precisa se colocar ali, né? você precisa ser visto, você precisa mostrar um bom trabalho. Exatamente. E você sabia que o coral é da mesma forma? Tipo, esse daqui então vai ser o meu ambiente. Daqui eu não quero que ninguém encoste, ou se passar, passa pela minha permissão. O peixe, ele estabelece um local para ele ficar. Toda vez que você coloca um peixe novo no aquário, ele precisa lutar para conquistar aquele espaço. Ele não vai tirar o peixe daquele local, a não ser que ele permita que ele fique naquele local. Nós trabalhamos com algumas espécies de peixe. Nós temos ali a donzela, a cupengue, e a mesma donzela com a mesma coloração, e tem uma pequena mudança, que é a yellowtail. Uma tem o rabinho amarelo, só a pontinha, Sim. e uma tem da barriga até a parte de trás amarela. Para mim, eu já tive relatos de que a donzela cupengue é a donzela mais braba do aquário. E eu tenho as duas espécies, não no mesmo aquário. Mas eu tenho no aquário menor. A do aquário menor, que é a yellowtail, que todo mundo diz que é a melhor donzela, é a pior para mim. Olha só. Exatamente. Ela é muito territorial. O peixe também tem a personalidade dele, né? Tem a personalidade dele. Então, hoje, se a gente for trazer isso para dentro de uma empresa, tanto o empresário quanto a pessoa que não é empresária, simplesmente quer o hobby marinho, e ele conseguir enxergar isso tudo, ele vai ter na cabeça dele um crescimento muito grande. Eu acho que abre espaço para tudo. Cara, uma vez, falando sobre a empresa, né? Uma vez eu visitei um amigo meu que ele tinha um aquário no... ele é advogado, né? E aí ele tinha um aquário do lado da mesa de trabalho dele. Assim, ele atendia, né? A mesa dele atendia aqui, ele tinha um aquário aqui, assim, na mesa de trás. E eu cheguei pra ele assim, e aí, brother, esse aquário aí, né? O aquário no escritório e tal? Eu assim, Caxias, vou te falar uma coisa.
esse aquário tem me ajudado a fechar muitos contratos. Aí eu... Como é que é, cara? O aquário... Como assim? Dele sim, cara. Porque às vezes vem o cliente aqui e aí eu tenho um contrato e o cara presta mais atenção no aquário do que o contrato. Daí quando eu falo pra ele, viu? E aí, cara? Tudo certo? Aí ele... Sim. E ele tá, tipo assim... Tá pilhado no aquário, né? E aí diz que ele... assim, levou lá, os clientes dele ficam envolvidos com o tal do aquário e acho que gera uma questão de mais calma, né? Acho que deve ter um efeito psicológico. A pessoa se sente mais relaxada, mais à vontade, porque os peixes, cara, é muito tranquilo. Você olha os peixes ali nadando, aí você vai entrando na mesma frequência, você vai, sabe, contemplando e tal. E ele falou que o tal do aquário, ele... Claro que não fez um estudo disso, né? Mas no dia a dia da experiência dele, né? Ele sente que ele conseguiu fechar mais contratos, cara. Por causa desse efeito psicológico. Talvez ele sentiu isso daí. Eu tenho um cliente que eu atendo o aquário dele, né? O aquário dele estava numa situação bem ruim. Eu fiz quase a mesma coisa que eu fiz no teu. Troquei o substrato, só que eu troquei só o substrato. E o aquário dele saiu de 5 para 12, pra você ter uma ideia. Alavancou. A coloração dos corais, a incorporação dos corais. E ele tem dentro do escritório. Olha só. Ele passa mais tempo no escritório, então ele é um arquiteto. E eu já conversei com ele sobre isso daí. Eu senti que todos os clientes, quando eu tô lá, todos os clientes chegam, a primeira coisa é cumprimentá-lo e ver o aquário. Quando eles sentam para conversar, muitas vezes os olhos voltam para o aquário. Sim. Aí é um aquário marinho. Agora presta atenção. Você sabe que para ter um aquário marinho não é simplesmente a mesma coisa do plantado, porque você tem um plantado em casa. Você mesmo falou que tem 3 aquários. Sim, 2 são plantados. Exatamente. O plantado. Qual te chama mais atenção e qual te prende mais atenção? Sendo sincero, o plantado ou o marinho? Ai, cara, Depende do horário do dia. Sabe por quê? Porque, por exemplo, quando eu chego mais à noite, o aquário marinho tá com aquela coloração azulada. E aí as zooxantelas, como você falou, né, que são essas, elas dão assim uma coloração maravilhosa. E aí eu fico impressionado. Agora, mais no começo da manhã, a luz branca no aquário plantado, porque assim, meu aquário plantado tava meio triste. Eu botei uns peixinhos mais coloridos e deu mais Meio cor, mais assim, sabe? Então, assim, eu sou apaixonado pelos dois. Eu diria que o aquário marinho ele é mais sofisticado. Exatamente. Isso. Você precisa tanto da sofisticação quanto daquele negócio assim, qualquer um tem um plantado, mas qualquer um tem um marinho? Não é bem assim. Digamos assim, a complexidade agora, maior, né? Agora o cara como arquiteto ter um aquário colorido, bem ajeitadinho, bonitinho, com tudo no lugar, você acha que o cara que está sentado ali, que é o cara que vai projetar a casa dele, Sim. Veja bem, chega naquele ambiente onde o cara tem um aquário marinho e fala assim, pô, esse cara teve que estudar para ter isso daqui. Ou esse cara teve que investir realmente. E esse cara investiu. Sim. Ele falou para mim, pô, Ivan, eu já coloquei coisa aqui, eu já perdi. Então agora eu não quero mais perder. Então eu resolvi chamar alguém para me ajudar nessa parte. E nessa parte eu tenho ajudado. Se bem que existe aquela questão do cara ser compulsivo. Sim. Todo aquarista é assim, eu já percebi. Aí ele quer o peixe, cara... Ele pode ter o dinheiro para pagar uma conta, ele deixa de pagar a conta, mas ele compra o peixe. Porque ele acha assim que ele não vai ter oportunidade de comprar aquele peixe de novo. É uma verdade, no aquário marinho é assim, No aquário marinho existe raridade. Você sabe que o peixe você está pagando aquele valor porque você não encontra ele muito fácil no mercado. Certo. O peixe que você encontra fácil no mercado é o peixe que tem um valor mais calmo, mais tranquilo. Se nós formos pensar para os peixes que são criados em cativeiro hoje, que a Eco Reef já cria, que são os ocelares,
que é os palhaços, Sim. que são os gramister, que são os peixes que ele já consegue produzir, ele tem um valor de mercado mais baixos. Os peixes que ainda são coletados, eles são os peixes que são selecionados mais raro, eles são os peixes de valor maior. Na questão ambiental, muitos falam justamente sobre isso. Essas coletas, isso não destrói. Na verdade, eu acho que os rifes aí fora, eles tiveram uma melhora depois que o nicho aquário marinho cresceu. Sim. Porque hoje a gente consegue preservar mais espécie do que a gente conseguia preservar antes. O aquário trouxe, então, uma conscientização ambiental maior, né? Maior. É. Maior, porque você sabe que as ações climáticas, ela tende a devastar o teu aquário. Você sabe que você precisa de um controlador para que a tua temperatura não eleve, para que a tua temperatura não baixe. Sim. Você precisa manter estável. E o nosso planeta, ele é mantido, lógico, pela ação divina. Quando a temperatura sobe, ou tem um aquecimento global, ou ele passa por um aquecimento maior, aquele recife que tinha aqueles corais maravilhosos passam a não existir da noite para o dia. Sim. Eles realmente acabam. Sim. Viram somente Muito parte frágeis, óssea. né? Exatamente. Muito frágeis. Exatamente. Então, hoje a gente consegue ter espécies que já você não consegue visualizar no mar da mesma forma que você consegue visualizar dentro de aquários. Acróporas e SPS, que são das espécies que mais se destacam tanto no meio aquarista quanto no mar. Hoje nós temos espécie que ela só conseguiu sobreviver porque estavam na mão de aquaristas. Vê que interessante isso daí? Sim. Então aquela acrópora que você já não conseguia localizar, por mais que você não consegue visitar toda a parte, né? Digamos que pode ter uma parte na Indonésia, uma parte na China, que você ainda não descobriu que existisse esse coral. Porque é um coral que ele tem que estar mais acima, então não é um coral tão difícil. Para que a gente possa entender, né? Os corais eles são divididos em três espécies para nós. Assim, espécie que é a maneira mais fácil de explicar. O que não precisa de muita luz são os softs. Então, os corais soft, ele é o coral mole. Ele não tem parte óssea nenhuma. Certo. Nenhuma. Ele não precisa de uma parte óssea. Eles são uma estrutura de calcário, né? Exatamente. Uma estrutura para ele se fixar. Ele precisa de uma rocha, de um metal, qualquer coisa que esteja no fundo do mar. Então, muitos jogam uma embarcação, deixa a embarcação afundar e ali já vira um local de colonização. Esse local de colonização, por causa da profundidade, quem vai se sair melhor são leathers. Leathers são excelentes para consumir nitrato e fosfato. Então, no aquário, quando a gente coloca os softs, não só por ser tranquilo e mais resistente, porque no início do aquário, existe ciclagem da amônia para o nitrito e do nitrito para o nitrato. Esse nitrato precisa ser consumido, ele não pode ser zerado do teu aquário. Sim. E uma vez que ele é zerado do teu aquário, você só vai saber se o teu coral não está indo bem, se o teu nitrito está muito baixo, o teu nitrato está muito baixo, porque alguma coisa está fazendo com que você não repõe. E muitas vezes a ração que você diminuiu a mão, ou você está com coral demais que consome mais nitrato. E aí o nitrato vira nitrogênio naquela troca Exatamente, gasosa. Troca gasosa, exatamente. Legal. É quando você coloca já as bactérias anaeróbicas, né, que fazem essa troca. Então, você tem o fosfato e isso precisa ser consumido. Quem consome isso no aquário, há uma regra, mas não quer dizer que eu já encontrei aquários que se dão muito bem com fosfato a 0,07. Já encontrei aquário que você não podia passar de 0,03. Então se estabeleceu uma marca de 0,01, 0,02 a 0,05 de fosfato. Esse fosfato é o mesmo fósforo que você encontra na natureza que faz as plantas crescer. Sim. Ele se encontra no aquário.
O nitrato vem da decomposição e da troca, né, da amônia, onde aquela bactéria que você iniciou o aquário, né, que ele fixou na mídia, ele precisou de um certo tempo para ele conseguir consumir isso daí. Você começa a colocar os corais, eles entram em soft, que é o coral mais resistente, né? É um coral que aguenta mais essa quantidade de nutriente que você acaba reservando no aquário. Depois entram as eufilias e os corais LPS, que são aquele coral que já recebe um corpo cálcico, né? E já recebe a parte mole, que é a parte que a gente chama, que é onde ele tem vida. Nesse entra o consumo de cálcio e KH. Se você tiver muita mídia no teu aquário, no SUMP, no aquário marinho, você aumenta o consumo de KH. Muitas vezes não é o teu coral que está consumindo isso, é a tua bactéria. Olha Se você só. tem rocha viva no aquário, você faz o que? Você retira aquela quantidade de mídia. Se você tem uma rocha onde ela é uma Zanzibar, uma rocha que não tem porosidade, aí você já precisa ter mídia, porque daí ela não consegue se fixar. Ela vai se fixar no vidro, vai se fixar no substrato, vai se fixar na rocha, mas não da mesma forma de colonizar como ele se colonizaria na mídia. A mídia que a gente fala, que é aquelas pedras porosas pequenas que a gente coloca no aquário atrás, onde ele não recebe iluminação, para que a bactéria possa se fixar. Então, o cálcio ele já começa a ser formado, né, nesse coral, que é o LPS, e daí ele já tem a parte mole, é onde os peixes mais beliscam também. E daí nós temos a outra segunda linha. Esse é um coral que ele não é tão exigente, mas é um coral que já não suporta uma quantidade de fosfato muito alta e ele precisa de um equilíbrio de KH, magnésio e cálcio dentro do parâmetro. E depois nós temos o SPS, que são os corais duros, os corais que tem toda a parte dele é óssea, mas as partes menor de carne dele, que envolve todo o corpo, e saem microsporos, que são pólipozinhos, que se alimentam e que traz uma coloração junto com as bactérias zooxantelas. Se eu dou uma iluminação suficiente para a zooxantela e ela consegue se alimentar o suficiente, o coral vai se aproveitar disso. Se ela não se alimenta o suficiente, o coral expulsa ela, porque daí ela gera toxina. Olha é aí que só. nós temos o branqueamento do coral. No caso das eufilias, dos torches, dos hammers, a gente tem, dos Duncan, a gente tem o quê? Ele perde a coloração primeiro, e muitas vezes ele não perde a coloração, mas ele se solta da parte óssea para encontrar um novo ponto de ancoramento. Mas no nosso aquário, ele não vai conseguir achar um ponto de ancoramento, ele acaba morrendo, né? Em outra partida, o soft, ele acaba definhando, diminuindo e sumindo. E se ele pega uma alga, alguma coisa que gerou no teu aquário, automaticamente algum outro bicho vai se alimentar disso daí, porque é uma competição, né? Então é isso que acontece hoje dentro do aquário marinho. Quando você expõe ou tem você chega nesse ponto, ou nós chegamos nesse ponto de conversa onde muitos nem sabem do que se trata. Então, pessoal, que isso aqui é um papo de aquarista. Os aquaristas vão falar isso. Meu parâmetro tá tanto. Exatamente. Como é que você fez para resolver tal coisa? Exatamente. Eu coloquei tal produto. Agora você viu a complexidade disso. Aí você tem atrás um aquário. Aí você já entende isso daí. Eu já vi um debate sobre isso, eu já vi um podcast, eu já vi um corte, eu já vi um vídeo sobre isso daí, ou um Reels, um Short, ou qualquer outra coisa que hoje nós temos aí no mercado. Você vai falar assim, poxa, esse cara descobriu isso tudo para ter aquilo ali. Então esse cara vai cuidar da minha casa. E tem tudo tem uma lógica. Exatamente. Né, esse advogado que tem isso daí, esse advogado, ele vai, sabe, ser minucioso no que ele vai fazer para mim. Então eu acho que tudo no final das contas se torna o aquário, empresa como aquário. É que a minha cabeça me leva a um mundo onde eu talvez nem imaginaria que fosse. Essa é a verdade. Sim. A gente acaba estudando muito sobre isso, né? Uma coisa que a gente conversou aqui a respeito de design, a minha esposa é arquiteta, né? E hoje ela fala para mim, não consigo ver nossa casa sem os aquários mais. Porque aquilo... Aí você vai ver, né? Eu fiz um móvel por causa do aquário. E aquilo vai... Criou o ambiente por causa do aquário. Cria o ambiente por causa do aquário.
E é muito elegante. É uma peça muito elegante. Ela se destaca em qualquer Sim. ambiente, né, que você coloca, porque traz vida, né? Os peixes não fazem barulho, então é muito, muito, digamos assim, tranquilizador, muito gostoso estar num ambiente com aquário. E outra coisa bem legal, cara, é que a minha filhinha de 3 anos, ela vai lá, conversa com os peixes, Acaba interagindo, né? ela joga a comidinha pros peixes, conversa com os peixes e tal. Oi, peixe, tudo bem e tal. E assim, é um negócio, cara, que eu observo e e eu fico pensando daqui, sei lá, uns 5, 10 anos, ela vai ter essas boas lembranças da infância Com dela, certeza. de estar ali vendo o pai mexer com o aquário, ela vendo os aquários, vendo os peixes. E às vezes ela fica olhando para o aquário, fica contemplando, né? Uhum. E eu acho que isso é uma coisa muito positiva, porque hoje a gente luta muito contra telas, né? Uhum. Telas, assim. O que fazer para combater as telas, né? E o aquário, ele acaba sendo uma excelente opção de hobby, porque além de te afastar das telas, você também, por mais que a nossa vida é uma vida maluca, eu tô falando isso como a minha vivência, né? Uhum. Minha vida é maluca, meu Deus, tô sempre trabalhando, uma loucuragem, tarará. Chega fim de semana, assim, vou limpar os aquários. Aí eu paro tudo, arrumo minhas Se coisinhas. desliga de tudo que tava lá Me fora. desligo. E aí é um trabalho, não é só limpar, não, é um trabalho minucioso. Porque se você não tiver a tal da paciência, você mexe com a água cai do aquário, você mexe numa pedra, aí no que você mexeu na pedra, o substrato levanta. Exatamente. Então digamos assim, você tem que tem um certo preciosismo, tem uma certa meditação nesse processo de limpeza do aquário, de fazer uma troca parcial de água, de cuidar do peixe. Aí Exato. você vê, né? Pô, morreu um peixe, vou tirar o peixe. Às vezes não, porque a própria estrutura, O sistema vai sistema consumir aquilo. consome aquilo, sabe? Exatamente. Então, assim, cara, e eu vejo assim, para minha filhinha tem sido muito bom. Eu vejo que ela tem tido um olhar mais para essa questão de natureza. É uma forma de afastar um pouco a tela e essa questão do design deixa a casa mais bonita. Traz vida, né? Exatamente. Às vezes a casa, tem gente que mora sei lá, num cubículo, atrás de 4 paredes, assim, meu Deus do céu, é só concreto, cadê a vida? Cara, você pode Como que ter a o tua seu visita ambiente. reage quando chega na tua casa? Ficam loucos. Aí eu pego aquele O óculos óculos que corta o... o óculos amarelo. Sim. Aí eu dou para as Corta a luz pessoas azul. colocam para ver Aí é mágico, né? Nossa, aí ficam loucos. Eu falo. Aí eles falam assim, meu Deus, e o que é isso e tal? Eu falei, cara, isso é Deus. Isso é Deus. Eu tenho um amigo, o Rafa, que ele tem aquário marinho em casa. E um aquário marinho é diferente do outro aquário, isso não tem dúvida. Eu não vou conseguir reproduzir 2 aquários idênticos jamais. Sim. Marinho não, de forma nenhuma. Porque até o comportamento do mesmo peixe que eu coloco pode ser diferente no teu aquário e pode ser diferente no meu aquário. Então hoje eu posso ter um peixe e colocar no teu aquário que ele vai ter um comportamento totalmente diferente do que ele tinha no meu. Sim. Por exemplo, meus peixes nunca pularam do aquário. Mas se eu coloquei ele num ambiente de estresse, ele vai pular do aquário. Sim. Entendeu? Então, isso tudo é questão de ambiente. A esposa dele era um pouco mais retraída e acabou fazendo amizade por causa do aquário que tem lá em casa. Olha então ela só. começou a ir lá em casa, viu o aquário e acabou fazendo amizade com todo mundo. Então nós já tivemos uma amizade maior através do aquário. Se conhecemos através do aquário, temos amizade hoje através do aquário. Já estou no meu segundo hobby, junto com ele, que também já tinha esse hobby, né? Esse outro que veio de consequência ao conhecimento. Então, assim, eu vejo que o aquário ele traz um ambiente onde você coloca o teu filho para ver isso daí e interagir com aquilo ali, porque
tudo que acontece novo, tudo que eu coloco novo, tudo que eu faço diferente no aquário, que traz um ambiente diferente, eles já sentam ali. Volte e meio passo, eu vejo o meu rapaz de 21 anos, passa ali e ele vai procurar onde que tá tal coisa que ele quer ver, porque ele acha bonito. Então, são coisas que não faziam antes, né? O meu pequeno ainda que não tem atenção mais voltada como a tua. Mas a questão de tirar da tela... Primeiro que nós usamos a tela para chamar a atenção da criança para a gente ter um pouco de paz. Muitos pais usam isso daí, esse subterfúgio da tela. Sossega-leão, né? Exatamente. É como dar um calmante para a criança. Sim. Só que isso traz um desgaste para ele no futuro, para essa criança, muito grande. Hoje eu luto justamente contra a tela, uma criança de 11 anos, que eu coloquei... não foi para me tirar ou para me deixar em paz, porque ele nunca foi aquela criança que eu precisava disso. A gente pôs para se distrair. E a gente sabe que quando a gente tira essa tela, ele tem uma imaginação que voa longe, né? E essa imaginação, a gente acaba entendendo que a gente precisa desse espaço, né? Para que deixe a criança mais intuitiva. E o aquário marinho ele tem essa especificação. Por quê? Porque a coloração é diferente, o resultado é diferente. Você coloca um casal de palhaço. De repente você sabe que ele precisa fazer, não que ele precisa fazer, mas a casa dele é a anêmona. Sim. Você não precisa ter uma anêmona, você não precisa ter palhaço para ter anêmona e nem anêmona para ter palhaço. Os dois podem viver sozinhos, mas acabam se juntando. Sim. Aí quando você vê o palhaço, ele vai lá e faz simbiose ou ele começa a se esfregar num leather, ou num green hair, ou num zoanthus. Ele escolhe o local onde ele mais acha propício. E a criança vendo esse desenvolvimento tudo, ele vai querer aprender com isso futuramente. Sim. Na escola ele vai ouvir a falar sobre troca nitrogenosa. Nossa. E ele vai falar, poxa, o meu pai lida com isso lá no aquário. Aí a pessoa vai lá estudar o ciclo de nitrogênio e vai pensar, nunca vou usar isso na minha vida. Não, poxa, meu pai tá usando isso daí, poxa vida. Então assim, eu acho que exatamente, vai trazer na lembrança. Quando ele for para a parte da biologia, sim, ele vai entender sobre muitas coisas que aconteceu ali. Os camarões, os caranguejos, os crustáceos, os copépodes, aqueles bichinhos pequenos que você tirou. Então, sabe, os vermicécio. Então você vai começar a descobrir um mundo que ele estava vendo e que ele só vai entender lá na frente quando ele passar por esse momento. E eu acho que vai ficar registrado, sim, na cabeça tanto das crianças quanto de quem foi e viu e teve a oportunidade. Sim. Hoje aqui em Cascavel a gente consegue numa loja que nós temos aí, que é a Zooplace, você vê o mundo com mais facilidade, que é o mundo marinho. Em Toledo nós temos a Aqua Paraná e nós temos especialista hoje em Cascavel. Vamos desconsiderar especialista, mas assim, eu estudo muito para isso, sabe? Eu estudo mesmo. O aquário marinho me trouxe um segundo ponto de estudo. Eu não sou formado em biologia, mas estudo muito a vida marinha e os peixes em si, porque eu preciso saber o comportamento dele para poder colocar para a pessoa, para as pessoas exatamente também, né? Que ele precisa ter. Nós temos uns peixes mais caros que encantam muito, que são os zebrassomas, né? Na parte do aquarista mais exigente. Para a parte das crianças, você não pode deixar de faltar o Nemo, que é o Ocellaris, o peixe palhaço, sim, o laranjado comum. Você não pode deixar faltar o Hepatos, que é a Dory, né? O interessante é que quem assistiu o filme Nemo e conhecia a Dory de verdade, o comportamento da Dory é mesmo comportamento, o comportamento do Hepatos é o mesmo comportamento da Dory. Olha só. Ela faz amizade com um peixe que ela não deveria fazer. Ela cumprimenta todo mundo quando você coloca no aquário. Se você retirar ela para um tratamento e colocar ela de volta, ela vai ali e se esfrega com o palhaço, ela vai se esfrega com o foxface, ela vai se esfrega com outro peixe e eles ficam até meio assim, você sente assim, poxa, você tá chegando aqui no meu pedaço, velho? Sabe? E legal. Quando você tem uma Hepatos e um casal de palhaço iniciando no aquário, o casal de palhaço, ele precisa... Os dois são macho, o casal de palhaço. Sim. Quando se coloca, todos os palhaços nascem macho. E eles vão desenvolver o ser fêmea na troca quando isso vencer. Vencer como? Eles vão começar a brigar. E aquele que se posicionar mais vai ficar maior, vai ser a fêmea.
E uma vez ela fêmea, ela não volta a ser macho, né? Olha Então só. ela precisa encontrar talvez outro macho e se aceitarem ali. Como que você sabe quem que é o macho e a fêmea? No aquário marinho é muito fácil você descobrir o peixe palhaço, o casal, porque a fêmea ela é maior, mais agressiva, Uhum. né? E ela que controla a questão ali do macho. Tipo, ele não pode, se ela não quer que fique na anêmona, ela toca ele, então ela sempre vai estar brigando com ele. E quando ele se inicia isso daí, eles brigam para disputar quem vai ser a fêmea, quem vai se transformar na fêmea. E quando você tem uma Hepatos, a Hepatos é que divide essa briga. Olha Quando só. eles começam a brigar, ela vai e entra no meio, não deixa brigar. E eu já vi essa relação e já vi esse fenômeno acontecer dentro do aquário marinho. Então a Hepatos é realmente a Dory do filme. Legal, né? Porque tudo isso daí é questão de observação. Ivan, cara, que show nosso papo, muito bom. Pra quem não conhecia sobre aquarismo, né? Ficou conhecendo um pouquinho mais. Pra quem não conhece o aquarismo e quer começar nesse hobby, ou quer conhecer, eu vi mesmo esses dias aí, eu fui lá no Zooplace pegar uma água para fazer minhas TPAs aqui. E, cara, tinha um monte de criança, acho que foi uma excursão de colégio, as crianças, nossa, legal. Porque não deixa de ser tipo um zoológico, né? Só que diferente. É um zoológico aquático. Né? Enfim. Fala pro pessoal aqui como é que eles podem conhecer mais sobre o hobby, o que eles precisam saber, o que é importante para começar e como é que eles podem entrar em contato. Tá. Para você que tem interesse no aquário marinho, o importante é você saber... na verdade, o importante é você procurar uma loja séria, uma loja de responsabilidade, que possa te dar o caminho certo para isso, porque realmente o aquário marinho ele exige um pouquinho mais de conhecimento para você ter. Todo mundo começa com um aquário pequeno, um aquário nano, que nós chamamos, e dali ele passa muito rápido para um aquário maior. Você que quer conhecer aqui dentro do circuito de Cascavel, como eu já falei, a gente tem a Zooplace, que você pode procurar aí no Instagram, você acha eles muito fácil. Em Toledo você tem a loja da Aquaparaná. Se você quiser um especialista ou algum consultoria sobre o aquário, seja ele comunitário, seja ele plantado, seja ele o marinho, você pode entrar em contato, me acha muito fácil, Ivan Carlos Alves, no Facebook ou no Instagram aí. Eu não fiz Instagram voltado para isso hoje, mas quem me chama ou quem me conhece através do aquário que eu tenho ou de alguma coisa que eu posto no Instagram, que eu posto volta e meia. E para entrar em contato, pode procurar pelo telefone, né? 459-9935-4686. Aí pode estar falando comigo, a gente vai lá, faz uma visita, vê como que tá, faz os testes da água, vê o que você tem, ou até cria projeto também. A Zooplace também tem o pessoal que monta o aquário do tamanho que você quer. Então eu falo assim, mas você trabalha para a Zooplace? Não trabalho para a Zooplace. Faça alguma coisa para eles e atenda algum cliente dele quando eles precisam de uma coisa mais específica, que o aquário tem muito isso, né? Eles vendem, tem aquário ali, mas quem faz mais teste? Será que é eles que fazem tanto teste ou será que são pessoas que se dedicam a fazer teste? Eu, dentro desse meio, eu sou um que eu compro o produto, faço teste, para que eu possa dizer realmente aquilo ali funciona, porque é tão frustrante quando você pega uma dificuldade no aquário de uma pessoa e você vem falar para ele assim, eu preciso reiniciar o teu aquário porque o teu aquário está com dificuldade. É verdade. Isso é frustrante porque ele sabe que ele vai gerar gasto para ele. A gente tenta reduzir esse custo bastante, né? Mas graças a Deus todas as vezes que nós fizemos com sucesso. Quando teve que fazer, o teu aquário foi um exemplo. Sim. Na verdade, o ambiente foi criado de forma errada de início, mas corrigimos muito fácil, né? Isso que é importante a consultoria, né? Essa parte de aquário. E até para os arquitetos, né? Que tem algum projeto quer trazer algum diferencial aí, algum elemento mais elegante, um design diferenciado, porque realmente o aquário, se você deixa ali na sala,
Ele chama muito atenção, ele dá um destaque. Até um projeto que é feito tanto do elétrico, né? Ele Sim. já é bem específico para aquilo ali, é uma coisa que precisa ter um conhecimento a fundo. Exatamente. Então, isso já se torna uma coisa mais interessante. Se você tem realmente assim, desejo de conhecer, o primeiro é você ir visitar mesmo o aquário, ver como que é isso daí. O aquário, eu digo tanto o marinho quanto o doce, mas o marinho, ele te traz horas e horas, e se você parar, por exemplo, para ter perguntas, em 2 horas você não consegue atingir o público com a quantidade de perguntas que tem. É uma via, de educação, né? Tem que estudar, exatamente. Mas é muito recompensador, é muito bom. Ivan, muito obrigado pela sua presença. E esse foi o nosso podcast sobre aquário, podcast da Papes, conectando pessoas ao sucesso. Muito obrigado.